Tudo bem, Oscar? Como é que você tá? A gente vai fazer esse papo de craque para falar um pouco da sua carreira, um pouco das grandes realizações da sua carreira, né? Eu vou dar aqui alguns números para vocês, só para vocês terem uma ideia do quanto esse grande atleta é um campeão. Foram 5 Olimpíadas no currículo. Ele foi 3 vezes cestinha numa Olimpíada. Isso só para falar alguns números. Oscar, eu queria que você começasse falando para o público do Amazonas, né? Por que o apelido Mão Santa e o que ele significa para você? Povo do Amazonas, um beijão. Mão Santa significa o seguinte: no México tinha um jogador fenomenal que se chamava Arturo Guerreiro. E o apelido dele era Mano Santa, porque ele metia muita bola. O Álvaro José e o Juarez Araújo, repórteres, um dia falaram, mas se o México tem o Mano Santa, nós também temos o Mão Santa. E me apelidaram e foi uma coisa quase assim, sem pretensão nenhuma, mas isso foi pegando e virou um apelido que o Brasil inteiro reconhece, esse apelido, que eu acho muito legal. Só que de Mão Santa não tem nada. É mão treinada. Treino, vamos falar de treino. Você tem saudade das épocas de treino? A gente meio que pegou aqui um treino, mas uma área diferente, né? Que é o comentário. Ele é muito ocupado, gente. Imagina só que a gente teve que pegar aqui, ó, um buraco na agenda para conseguir conversar com o Oscar. Então, queria que você falasse, você tem muita saudade dos treinos da época que era atleta? Hoje aqui a gente está pegando meio que um treino também, né? Porque, enfim, é muita preparação para se tornar comentarista, não é? Nós estamos fazendo uma preparação diferenciada. A TV Record colocou à nossa disposição uma fonoaudióloga para melhorar vícios de linguagem, para melhorar a articulação vocal, tom de voz, não repetir coisas por aí afora. E nós estamos fazendo pilotos de jogos já gravados, onde a gente comenta em cima e depois temos sugestões boas ou ruins do pessoal do esporte e da fonoaudióloga também, que acompanha todos os pilotos. Então estamos nos preparando bem para fazer uma boa Olimpíada. Quanto à preparação, treinamento, eu tenho saudade sim. Minha vida foi uma vida muito bonita como jogador de basquete, mas olhando para trás, será que eu repetiria de novo? Eu treinei demais. Olhando para trás hoje com 54 anos de idade, me dá dor só de pensar. Então eu não sei se eu voltaria a fazer todos os treinos que eu fiz, porque eu exagerei mesmo. Eu fui no limite que nenhum ser humano fez e tenho orgulho disso. Você treinou demais, mas você também marcou demais. Pela conta que eu tenho aqui, que a gente pesquisou, foram 49.737 pontos. É muito ponto na carreira de um atleta, não é? É ponto demais, mas é o meu jeito de jogar, né? Eu jogava, era um fominha danado e qualquer arremesso para mim era bom, porque eu treinava demais. Então, tantos anos jogando basquete, eu joguei basquete 32 anos, 26 anos como profissional. E nesses 26 anos, naturalmente, eu iria fazer muitos pontos. Então, fico orgulhoso porque está cheio de jogador que foi melhor que eu, mas ninguém fez mais cesta que eu. Isso aí é um orgulho danado. Olha, tem uma data que eu marco muito na minha cabeça, que foi no dia 1º de dezembro, que foi quando você atingiu a marca de 43 mil pontos jogando pelo Flamengo. Eu me lembro disso porque o dia 1º de dezembro é meu aniversário e eu também ainda torço pelo Flamengo. Queria que você falasse desse momento que foi aqui no Brasil, né? Nem faz tanto tempo. Não faz tanto tempo. E ainda mais jogando pelo Flamengo. Já jogar pelo Flamengo é uma coisa diferente, uma coisa que dá orgulho. O Flamengo é paixão ao extremo. Você só entende o que é jogar no Flamengo no dia que você perder para o Vasco. Aí você sabe o que é jogar no Flamengo, porque o torcedor do Flamengo vai te xingar, vai te cobrar muito. Então, primeiro que não é para qualquer um jogar no Flamengo. Ao mesmo tempo, tem um amparo de torcida maravilhoso. Tanto Flamengo como Corinthians, eu fui campeão com os dois, eu sei o que significa isso. O torcedor do Flamengo se sente dono de você. Você é patrimônio deles. Isso é muito bonito. Eu tenho um orgulho danado de ter jogado 4 anos no Flamengo. Infelizmente, eu joguei meus últimos anos e gostaria de ter jogado mais lá, pela emoção, pela adrenalina que existe em jogar no Flamengo. Aquele dia dos 43 mil pontos foi um dia especial mesmo, por ter sido no Flamengo. Foi muito bonito. E hoje
também é um dia especial para você. Eu falei aqui do meu aniversário, mas na verdade eu queria pegar o gancho. Hoje é seu aniversário, dia especial para o Oscar, não é? Oscar, o que assim, lembrando a carreira nesses anos todos, no dia do seu aniversário, qual era o momento que você gostaria de repetir? Há muitos. A vida me proporcionou muitos momentos lindos. Na carreira de jogador de basquete, três momentos de muita emoção. Primeiro foi o Campeonato Mundial de Clubes com o Sírio, em 1979. Uma emoção tremenda dentro de Ibirapuera. Depois daquela vitória inesquecível de 1987 contra os Estados Unidos, lá dentro dos Estados Unidos, que a gente conseguiu vencer pela primeira vez os Estados Unidos dentro da sua casa. E depois meu último jogo na seleção brasileira foi uma emoção doída, mas uma angústia. Nunca mais vou jogar pela seleção. Isso foi uma violência com o meu coração. E na vida normal, em geral, na nossa vida de ser humano, não de atleta, ver meu filho nascer, ver minha filha nascer, ficar com a minha esposa 37 anos juntos. Cada vez gosto mais dela. Ela foi responsável pelo meu sucesso na Europa. Ela que, além de tomar conta da casa em todos os sentidos, não me deixava fazer nada, ela passava a bola para mim, gandula mesmo. Ela foi muito importante na minha vida. Então, esses momentos são momentos que ficam para sempre. Bom, esse craque especial, né, veio aqui para a Record justamente porque a gente queria falar muito de Olimpíadas. Queria que você se lembrasse um pouco da primeira Olimpíada. A Olimpíada primeira foi em 1980, foi a Olimpíada de Moscou. Naquela Olimpíada você marcou 169 pontos. Depois teve a de Los Angeles, 169 de novo. E na seguinte foi a primeira Olimpíada que você foi cestinha, que foi a Olimpíada de Seul. 338 pontos. Assim, se a gente pegar esse comecinho, qual delas acabou sendo a mais significativa? Primeira vez que você foi eleito cestinha, a primeira Olimpíada, a segunda Olimpíada, enfim, são 5 Olimpíadas no currículo. A Olimpíada é uma coisa muito séria para qualquer atleta. Todo atleta sonha em jogar uma Olimpíada. Eu tive o prazer de ter ido para 5 delas. A primeira Olimpíada é um negócio diferente e por mais sendo em Moscou era cortina de ferro ainda. Você via o sofrimento do povo russo que não tinha medo de falar. Era uma coisa, dava asfixia até. Então, mas foi importantíssima a primeira, porque a primeira é sempre inesquecível. Agora, a melhor de todas foi a de Seul. A de Seul, primeiro que o meu time tinha chances reais de ganhar medalha, até de ganhar a Olimpíada. Não ganhamos porque subestimamos uma Espanha. Eu lembro do Marcel perguntava para mim, Oscar, quem é o melhor jogador da Espanha? Eu falava, Epifânio, Margal, Monteiro. Não, Oscar, é o Brabender. O Brabender era o assistente técnico da Espanha. Então não se pode subestimar ninguém. E nós subestimamos a Espanha, perdemos e a consequência dessa derrota foi que em vez de jogar contra a Austrália no cruzamento, nós fomos jogar contra a União Soviética. Nós perdemos de 2 pontos, no fim eu errei a bola decisiva e esse arremesso até hoje eu sonho com ele, porque se eu tivesse... Primeiro que eu arremessei de 2 e não apitaram falta. Se eu tivesse arremessado de 3, talvez tivesse mais chance até de ganhar o jogo. E decidi de 2, foi uma escolha errada e nós, com essa derrota, perdemos a chance de brigar pela medalha e fomos jogar de quinto a oitavo. Mas essa Olimpíada marcou uma era bonita dessa seleção que jogou junto 8 anos, de 85 a 92, onde nós sempre disputamos as primeiras colocações de todos os torneios que a gente jogou. E coincidentemente nessa Olimpíada eu joguei talvez o melhor ano da minha vida na seleção brasileira. Você chegou a ser convidado, né, para a NBA, depois inclusive de alguns resultados extraordinários em Olimpíadas, no próprio campeonato italiano, não é isso? Por que o Oscar não foi para a NBA? Enfim, tinha algum motivo especial guardar esse talento de repente para a Europa, para o Brasil, enfim? Tinha um motivo gigantesco. Porque se eu jogasse um jogo sequer na NBA, eu era considerado profissional. E a FIBA era considerada amadora na época. Mesmo jogando na Itália com contratos profissionais, mesmo na Itália tendo jogadores da NBA jogando lá como jogadores no campeonato italiano, as seleções eram consideradas amadoras. Então, se eu jogasse um jogo na NBA, eu não poderia jogar nunca mais na seleção brasileira, eu ficaria desclassificado à vida
E foi uma escolha muito fácil de fazer. Falei, não, recusei todas as vezes que me convidaram. E sinto muito feliz, porque nós tivemos aquela vitória lá dentro dos Estados Unidos que me faz ganhar dinheiro hoje com aquilo. Hoje eu faço palestras, falo muito daquela vitória. Foi uma coisa inesquecível, porque quando você ganha um campeonato, um outro é importante, você lembra, como eu lembro, o Campeonato Mundial do Sírio, mas quando você ganha algo que parece ser impossível com a seleção brasileira, isso marca para sempre. Então... E a seleção brasileira também foi responsável, né, por algumas grandes conquistas. Eu tenho outro número, nas Olimpíadas, ele chegou a marcar 1.063 pontos. Também é outro recorde que você leva. Queria que você comentasse para mim um pouco do qual é a sua expectativa para Londres agora em 2012, você como comentarista, e a própria expectativa para o basquete, né? Enfim. Eu me sinto muito feliz, porque a seleção brasileira de basquete, depois de não ter ido para a Olimpíada 3 vezes, a última vez que tinha ido foi em 96, quando eu jogava ainda, finalmente a gente classificou para a Olimpíada. A seleção, a confederação está fazendo um trabalho certo, mudou o presidente, ainda bem, e o novo presidente colocou o Vanderlei, ex-jogador de seleção brasileira, para tomar conta da seleção masculina, colocou Hortência para tomar conta da seleção feminina. Convocaram um fenômeno de técnico, que é o Rubens Magnano. Está fazendo tudo certo. Tem uma liga profissional de basquete, hoje chancelada pela CBB, uma liga independente. Tem muita coisa certa, sobretudo a confederação. O novo presidente mudou o estatuto da confederação para uma reeleição só de presidente. Esse é o maior favor que ele possa fazer ao esporte brasileiro. Então, nós vamos para a Olimpíada, torcendo muito para o Brasil, acima de tudo, e esperando que o Brasil cresça cada vez mais e primeiro faça uma boa Olimpíada, uma Olimpíada digna. Ninguém quer que o Brasil ganhe uma Olimpíada. Se ganhar, melhor. Mas que faça uma Olimpíada digna para que a gente possa ter de novo basquete jogando bem com a seleção brasileira. Bom, e os garotos são bons também, nós conversamos com o Marquinhos, que faz parte, né, que vai estar provavelmente nessa seleção, que vai para Londres, e a gente inclusive pediu para ele, perguntou para ele se não existia muita comparação, né, porque com essa responsabilidade toda, 3 Olimpíadas que o time não participa, de repente ele vai também, assim, qual seria o recado que você daria para essa garotada, para essa seleção que tem essa responsabilidade, né, de tanto tempo longe de uma Olimpíada? O recado é que eles encaram a seleção brasileira como uma verdadeira guerra, que eles vão para lá como um soldado do Brasil, defender o nosso país contra os outros adversários e que façam o melhor de si, que treinem bastante, que ouçam o técnico Magnano, e que possam jogar bem. Jogar bem, às vezes, não é ganhar. Jogar bem é ter uma participação digna. E isso não só na Olimpíada, mas nos campeonatos que virão depois. No campeonato mundial, mesmo os pan-americanos, sul-americanos e também a Olimpíada que vai ter no Brasil. Eu espero muito que esse ciclo de jogadores chegue até a Olimpíada no Brasil, que de repente a gente possa até fazer uma final olímpica no Brasil. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, que os nossos meninos provaram no pré-olímpico que eles são uma boa seleção brasileira e eu espero muito que eles se apresentem como jogadores de seleção brasileira. Para encerrar esse papo de craque, no Craque na TV, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para o público do Amazonas, para o público de Manaus, para que todo mundo possa assistir, né, via TV A Crítica, via Rede Record, as Olimpíadas de Londres. Espero que vocês assistam às Olimpíadas de Londres. Só vai passar na Record. Exclusivo, a não ser nos canais a cabo, mas TV aberta somente a Record. Nós faremos de tudo para trazer para vocês uma Olimpíada agradável, com reportagens, com bons comentários e, sobretudo, esperamos que o Brasil faça um bom papel. Não deixem de ver a Olimpíada. Manaus, essa bola é para vocês. Vejo vocês nas Olimpíadas de Londres.